Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus para mais uma escola bíblica dominical. Deus ele tem nos dado muitas oportunidades, e essa manhã é mais uma oportunidade de Deus para crescermos um pouco mais no conhecimento da palavra. Então o estudo dessa manhã está baseado no livro de Romanos, capítulo 12. Mas nós não iremos ler todo o 12 não, iremos ler somente o versículo 1, né? 12, versículo 1 da palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler o 2 também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a lição dessa manhã, ela tem por título uma contracultura no mundo perdido. Então nós sabemos o que é a cultura. Cultura são padrões de comportamento de um povo. Então um povo, cada pessoa, cada grupo social tem lá o seu padrão de comportamento. Então a cultura nada mais é que esse comportamento de um povo. Cada tá lá tem o seu padrão de comportamento. A igreja, situada nesse mesmo mundo, ela tem o seu padrão de comportamento. E o padrão de comportamento da igreja são aquele mencionado e ensinado na palavra de Deus, o ensino de Jesus. Esse é o padrão de comportamento que o crente deve buscar e aplicar na sua vida o tempo todo, se mudar a esse padrão de comportamento. Então o crente, não importa qual seja a sua nacionalidade, qual povo vem estar inserido, ele tem só um padrão de comportamento, padrão cristão, baseado na Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então o ponto 1 da nossa lição diz, ponto de partida: o seguidor de Jesus não vive como o mundo vive, logicamente. Então o seguidor de Jesus, ele vive como Jesus ensinou, como Jesus deixou como ensino, pelo exemplo de Jesus, pela orientação da palavra de Deus. É assim que vive o crente. O mundo tem suas regras, tem suas maneiras de agir, mas o crente, ele não segue essas regras, segue as regras dos ensinos de Jesus. Não tomar a forma do mundo, Então qual é a forma do mundo? A forma do mundo é essa forma que a gente conhece, essa forma que está levando o ser humano sem Cristo ao abismo, à perdição, à destruição, à violência, tanta forma de pecado. Essa é a forma do mundo, a mentira, o engano, a imoralidade, tudo isso e mais é a forma do mundo, E o crente não se adequa, não se torna como parte desse mundo. O crente está no mundo para ser aquilo que a palavra deixou como ensino, sal, luz. Então o crente é aquele que vai fazer a diferença no mundo perdido, vivendo a maneira como Deus se agrada. O cristão é do Senhor onde estiver. É muito interessante. O cristão, ele pertence a Deus. Se o irmão ou eu tivermos um carro, quem tem casa, seu terreno, sítio, seja lá o que for, nós deixamos do nosso jeito, não é do jeito do amigo, do jeito do vizinho, cada um deixa os seus pertences do seu jeito. Meu carro está aqui, ele está no meu jeito, onde estiver vai continuar sendo do meu jeito. Por quê? Porque é um bem que me pertence, cabe a mim deixar do meu jeito. Então o crente pertence a Jesus, onde ele estiver, a maneira que ele vai estar se portando, é a maneira que Jesus se agrada, a maneira que Jesus ensinou, a maneira como Jesus deixou para que o crente seguisse. Então essa é a forma, a maneira do crente proceder no mundo desse complicado e perdido. Ponto 2, como o Novo Testamento vê o mundo. Olha que interessante. O mundo segue as suas regras, o mundo segue a sua maneira de ser, o seu ensino. Existe todo um trabalho de massa, para levar a humanidade a um só pensamento.
Mas nessa humanidade está inserida a igreja, né? Então a igreja, ela segue o ensino da palavra de Deus, né? Então, quando se fala o mundo, como o Novo Testamento vê o mundo, né? Esse é o título da lição. Aí na primeira parte ele diz: precisamos recuperar a visão bíblica da vida, né? Então, como é isso? Recuperar a visão bíblica da vida. Então, todos nós temos uma vida, cada um tem sua maneira, cada um tem a sua história, mas todos nós temos um só ensino, que é o ensino bíblico. E muitas das vezes é necessário nós trazermos para a avaliação bíblica aquilo que a gente está passando. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, eu levo para a apreciação da Bíblia. Eu vejo aquele problema à luz da Bíblia, não é? Um exemplo que a gente pode usar, o adultério, né? Muita gente acha comum o adultério, a traição, quase não se fala muito sobre isso. Houve um tempo que se falava bastante, agora não se fala tanto, né? Adultério. Mas como o crente vê o adultério? O crente vê o adultério à luz da Bíblia. Como é que eu vou ver o adultério? É a luz do mundo? Se eu for ver a luz do mundo, eu vou concordar, eu vou achar bonito, eu vou achar alguma coisa, não é? Mas eu, como um crente, eu tenho que trazer esse comportamento para uma visão bíblica. Aí eu vou ver isso à luz da Bíblia. E assim vale para todo momento da minha vida. Aquilo que passa, aquele meu problema, eu tenho que submeter à luz da Bíblia e seguir, né? À luz da palavra de Deus, como proceder, ou em oração, ou buscar Deus, e através de Deus, à luz da palavra, eu vou tratar essa ou aquela dificuldade ou aquela situação que eu possa estar vivenciando. A igreja contemporânea, ela é mundana. No primeiro momento, a gente olha isso aqui, parece forte, né, essa expressão. A igreja contemporânea, ela é mundana. Cabe um parênteses aqui para esclarecimento, que essa igreja que ele fala aqui é a igreja local. Então, aquela igreja, denominação que ele está falando, tá bom? Fechando parênteses. Então, a igreja contemporânea é mundana, não que a igreja seja imoral. Eu, particularmente, eu ainda não vivenciei a igreja da qual eu fiz parte, né? Nós não tivemos grandes problemas, né, dentro desse pensamento. As igrejas a qual eu fui membro, tem um probleminha aqui, outro ali isolado, mas não a ponto de eu falar que ela é uma igreja mundana. Mas o autor da lição, como ele traz esse ensino, certamente ele já vivenciou, como é a pessoa que está trabalhando muitas igrejas, deve ter vivenciado isso aí muitas vezes, algumas vezes, digo, né? Então, daí ele afirma que é mundana. Por que mundana? A gente já pensa já no negativo. Não, é porque alguns comportamentos que é pertinente ao mundo, que acontece no mundo, algumas igrejas trouxe para si, trouxe para o seu convívio como igreja, e muitas estão ali funcionando normalmente, né, com esses ensinos buscados no mundo. Ele inseriu na sua igreja e está acontecendo, o comportamento que é do mundo está acontecendo na sua igreja. Ele cita ali, né, critério de avaliação de uma igreja, né? Como é que algumas igrejas aí vê a sua avaliação? Aquela que arrecada mais, aquela que tem um templo mais bonito, aquela onde seus membros têm um poder aquisitivo altíssimo, né? O nível intelectual dos irmãos é também alto, não é verdade? Mas o crente não avalia assim. Como disse lá do início, é a luz da Bíblia, né? Então o critério que deveria ser quanto Cristo é exibido, quanto de Cristo se exibe ao mundo, né? Então o critério de avaliação que deve se preocupar a igreja é o quanto de Cristo ela tem mostrado ao mundo, ela tem levado ao mundo, o que ela tem,
né, como igreja do Senhor Jesus, como representante de Jesus nesse mundo, o que é que ela tem mostrado isso ao mundo, o que é que ela tem feito para Jesus, né? Aquilo que ela tem feito, né, em divulgar o nome de Jesus, a pregação do Evangelho, o viver de Jesus, em suma, aquilo que está relacionado a Jesus Cristo. Não é pela beleza do seu templo, não é pela quantidade do seu dinheiro, mas não. É Jesus, né? O que ela tem mostrado de Jesus na sua vida, como igreja, né? Então ela pode ter ali 40 membros, né? A outra tem 40 mil membros, mas aquela de 40 pode estar fazendo a vontade de Deus, aquela outra de 40 mil pode não estar fazendo. Não é nada contra a igreja grande nem pequena, ele só quer mostrar a importância que se deve ser dado na vida da igreja, né? É Jesus. A igreja não é de Jesus. Jesus não é o cabeça da igreja. Então aquilo que ela faz, aquilo que ela demonstra, tem que estar relacionado a Jesus Cristo, não ao mundo, não ao comportamento secular. A igreja de Jesus não pode ceder aos apelos do mundo, nem por ele ser moldado, né? Então a igreja de Jesus, ela não cede ao apelo do mundo, nem é mudado segundo os padrões do mundo, né? A igreja segue, como sempre, o comportamento previsto na palavra, o ensino de Jesus, aquilo que Jesus deixou. Então não segue, todo mundo está fazendo, todo mundo coloca tal coisa, vamos botar aqui também. Não, faça uma avaliação bíblica, né? Submeta a uma avaliação bíblica, a Bíblia, dos ensinos da Bíblia. Aí nós saberemos se pode ser aplicado ou não, né? Não pode fugir ali do ensino da palavra de Deus. A igreja amiga do mundo é perigoso. Isso é complicado. Amiga do mundo. Como é que é o mundo? O mundo completamente destroçado, como citei no início. Como pode alguém estar de acordo com algo errado? Então, a igreja não está de acordo com o pecado, a igreja não tem acordo com o pecado, nem acordo com o que está errado. A igreja fala a verdade que Cristo deixou para todos nós de levarmos ao mundo. É a verdade que transforma o perdido, né, em salvo. A verdade é Cristo, né? Então a igreja não está passando a mão na cabeça, se amoldando aos comportamentos do mundo, se acomodando às coisas erradas. O padrão de igreja está no Novo Testamento, não em pesquisa de opinião, né? Então como é que se faz para verificar uma igreja? É a luz da Bíblia. É ali que está como deve ser a igreja, na Bíblia, nos ensinos da palavra. Não é da pesquisa de opinião, para saber só aquela, tal. Não, Bíblia, né? Na palavra de Deus. A igreja deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Isso aí se aplica em todos os níveis, né? Então a igreja, não é verdade? Então podemos descer também no nível de família. Então a igreja, ela não é bajuladora de pecador. Ela vive, todos, né? O ser humano está sujeito a cometer um pecado. Ele pode ocorrer na vida. É um ser humano, é falho, não é? Mas daí concordar com o pecado é completamente diferente. Se está errado, se é pecado, é pecado. Se está errado, está errado. Ou na igreja, ou na família. Então não há bajulação do pecado. Não, meu querido, você está errado, né? A Bíblia não ensina isso. Sinto muito, meu filho, mas você está errado. Esse seu comportamento não condiz com o ensino da palavra, né? Então a luz da palavra de Deus está errado. Você precisa mudar, você precisa, como um crente, se adequar ao comportamento da igreja, comportamento bíblico, né? Está errado, está errado. Então a igreja não é bajuladora. O crente também, quando fala igreja, fala do crente. Então o crente não é bajulador do pecador. Está errado, está errado. Mas ele é meu amigo. O autor é meu amigo, mas você está errado, né?
Não vou concordar com você. Você precisa da minha ajuda, para lhe ajudar, faremos o melhor que puder, mas concordar, não. A santidade é moral, não litúrgica, né? A santidade é moral não litúrgica, né? A santidade se liga ao caráter. Como é que é isso? E algumas pessoas confundem essa questão de santidade, faz confusão. Ele acha que está relacionado à maneira como ele se veste, né? E muitas das vezes acaba cometendo um equívoco aqui e ali. Logicamente que o crente tem que andar bem vestido, adequadamente vestido, né? Mas isso daí não influencia em nada a vestimenta. Mas o crente, a santidade está relacionada ao caráter, a maneira como ele é, a maneira como ele porta-se, a maneira como ele convive no meio ao qual ele está inserido, não é? Então o crente, ele precisa ter um comportamento, né, de caráter bastante considerado, né, ao meio que ele vive, baseado na Bíblia. Ah, mas todo mundo faz, e a Bíblia o que ensina? Ah, mas sempre foi assim, e a Bíblia o que ensina? Então o comportamento, o caráter do crente, ele é baseado na palavra de Deus, né? Como já foi dito, não é pesquisa de opinião, não é para agradar a ou B. Então o caráter dele vai estar ali, né? A sua santidade vai estar ligada ao seu caráter. Então como é que a pessoa tem um comportamento santo? É o seu caráter, mudado, a sua maneira de ser, a sua maneira de proceder, né? Quem aceita Cristo é um novo jeito de viver, né? Aceitou Jesus Cristo, ele vai mudar um novo jeito, vai estar com um jeito novo. De repente ele vem de uma outra cultura, que determinada coisa ele fazia, mas agora como cristão não poderá fazer mais. Tem cultura lá na Amazônia indígena que eles matam as crianças, né, que nascem com algum problema de saúde. Não sei se pararam, mas até um tempo ocorria, né? E muitas das vezes era aceito pela sociedade. A cultura dele, vamos deixar, coisa completamente avesso à lei, né? Contra a lei, fazer um absurdo desse. Mas nessas culturas tem a mensagem de Deus sendo pregado, o ensino de Cristo é pregado ali também. E nós percebemos que há mudança naquele que se converte, né? Aquelas coisas que praticavam, que eram erradas dentro da sua cultura, uma vez convertido ao Senhor Jesus, já não fazem mais. De fato, né, aquele que aceita Jesus tem o seu comportamento mudado. Não pode seguir, né, dizendo que aceitou Jesus e fazendo a mesma coisa. Isso não é admissível, isso, né? De forma alguma pode ocorrer. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então novo é novo, né? Se é novo, não pode ter nada do velho. Podemos nos acostumar com tanta coisa errada, né? Porque a mídia deseja, mas elas são pecado. Alguém pode se acostumar com tanta coisa errada. Tem muita coisa errada acontecendo aí. Se você falar, é processado. Tem uma até que é condenado aí a um bocado de ano de cadeia. Existe um policiamento constante naquilo que a pessoa fala. Se ela falar alguma coisa contra, já era. Se alguém pregar no púlpito, botar em mídia, coitado, vai ser massacrado. Não pode nem ter opinião, não é? Mas vai continuar sendo pecado. Teve alguém que xingou a Bíblia, tem até uma gravação. Uma dessas personalidades, líder de alguma coisa, xingou a Bíblia, né? Eu sei por que ele xingou a Bíblia. Porque a Bíblia aponta o erro dele, o pecado dele. E ninguém gosta. Não vou dizer ninguém não, né? Que na realidade não é ninguém. Algumas pessoas, digamos assim, não gostam que seus erros sejam mostrados, né? Fica incomodado. E algumas pessoas se incomodavam com Jesus, porque Jesus
estava sempre mostrando assim o erro, principalmente das autoridades religiosas, né? Era tão bonzinho para as pessoas, mas para Jesus não era possível enganar. E tem gente assim, não quer que seus erros sejam mostrados. Esse cidadão, a Bíblia mostra mesmo o pecado, não tem jeito, né? Não tem acordo com o pecado, ela mostra mesmo, ela fala do pecado, não é? Então isso aconteceu. A santidade é moral, não gestual. O que é isso, né? Algumas pessoas podem confundir também a santidade com a sua maneira de cultuar. Às vezes o irmão, a irmã, a pessoa está no culto, fica animado, mão para cima, tal, aquele movimento todo, aí acaba o culto, chega lá na frente, dirigindo o carro, alguém dá uma fechada, aí pronto, acabou a santidade. Já esculhamba lá o motorista, já quer brigar, diz um monte de barbaridade, acabou a santidade. Estava tão bonitinho lá no culto, na bênção, mãozinha para cima, olho fechado, se balançando, acabou o culto, acabou a santidade, né? Então não é assim, né? A santidade, ela é moral, não gestual. Então a santidade acompanha o crente, é moral, é no caráter dele. Acabou o culto, ela continua. Ele está no carro, continua. Chegou em casa, continua. Está no trabalho, na escola, aonde ele estiver, ele continua sendo o mesmo irmão, a mesma irmã, né? Com seu caráter santo, né? Aprovado pela palavra. A santidade é caráter de acordo com os padrões bíblicos, já foi mencionado. O que vai medir a santidade do irmão ou da irmã é a Bíblia, a palavra de Deus. É Deus que vai aprovar. Porque o ensino vem dele, então tem que estar ali amparado pela palavra, pela palavra de Deus, né? A santidade é relacional, não mística. Então é no relacionamento, no dia a dia com os irmãos, no dia a dia com seus familiares, na escola, no trabalho, na rua, na visão, onde estiver o crente, né? Ali no relacionamento, a sua santidade vai estar presente, ali acompanhando o irmão. A santidade, né, já foi falado, é relacional, né? Quando saímos do culto, vamos ao mundo testificar do Senhor. Está no culto, está na bênção, glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Acabou o culto, ele segue, né, sendo santo, sendo a santa, fazendo aquilo que agrada a Deus, testemunhando no mundo o Senhor Jesus, falando do Senhor Jesus, mostrando pela sua vida a pessoa de Jesus. O caráter cristão se mostra nas nossas relações, né? É na relação do dia a dia que o crente vai se mostrar se ele é crente ou não. É bem verdade que nós percebemos quando uma pessoa é um crente mesmo. Você percebe da sua maneira de ser, do seu comportamento. Nós já percebemos que tem algo diferente nele, na sua maneira, nos seus negócios, no seu viver, de diversas formas nós percebemos quando alguém é um crente. Muitos dos irmãos devem ter passado por isso. Antes mesmo de abrir a boca, já foi percebido como um crente. Deve ter passado muitas vezes por isso. Os irmãos, as irmãs devem ter vivenciado, devem ter sido muitas vezes reconhecidos, né, como pessoas de Deus, como homens e mulheres de Deus, em virtude do seu comportamento, a sua maneira de agir. Alguém percebeu a maneira diferenciada do irmão, da irmã, e já viu logo, é um crente, é uma crente, né? Por quê? Por conta desse caráter cristão, dessa forma santa que está na vida do irmão e na vida da irmã, né? Para pensar e agir. Aquela palavrinha final para que a gente possa, como última reflexão dessa manhã, não estamos em guerra com o mundo, né?
mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. O crente não está em guerra com ninguém, não. Ninguém precisa ficar com raiva do crente, né? O crente está para tornar as coisas melhor mesmo. Agora ele tem que falar a verdade. Ficou chateado por ele falar a verdade? Não. Ele está falando para lhe abençoar. Ele está falando para trazer coisas boas na vida daquele que ouve. Não é para maltratar nem porque ele está chateado, não. A intenção dele é trazer o melhor, trazer coisas boas, né? Então ele não está em guerra com ninguém, não. O crente não vive em guerra, inimigo de ninguém, não. O crente vive ali para tornar um ambiente melhor. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, apenas conversa outra. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver. Não adianta alguém se achar santo, muito santo, mas em contrapartida não faz nada. Ver alguém morrendo de fome não faz nada. Ver alguém precisando de uma ajuda aqui e ali não faz nada. Eu não vivenciei isso não, da mesma, igual a outra parte, né? É possível que haja isso, ou não, mas o que eu tenho visto, a gente tem visto aí na vida da igreja, é um comportamento solidário o tempo todo. Estamos sempre envolvidos em ajudar alguém, graças a Deus, glória seja dado a Deus. Estamos sempre ali solidários, fazendo isso ou aquilo em benefício do nosso próximo, seja ele crente ou não, estamos sempre envolvidos. A igreja está sempre sendo envolvida nisso daí, no trabalho missionário. De diversas formas a igreja tem sido solidária no trabalho de Deus no mundo. Graças a Deus nós temos essa bênção de participar disso também. O que você tem feito para demonstrar solidariedade? O que nós temos feito, eu já falei anteriormente, nós temos feito, a igreja tem feito, graças a Deus, tem feito, né? Mas de forma individual, eu acredito que também continua fazendo. O irmão todo mundo está fazendo, graças a Deus, que bom que a gente está fazendo, né? Que Deus nos dê condições de fazermos cada vez mais, como família, como igreja, até de forma individual, que possamos estar sempre em condições de fazer, continuar fazendo, porque nós temos feito, né? Deus nos tem dado essa bênção de participar de diversas situações, né? Em caráter solidário também. A igreja está ali. Eu sou bastante suspeito de falar, né? Porque a igreja tem atendido o nosso pedido sempre, até outros pedidos, né? A igreja está sempre ali. Então, graças a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, né, que continue sendo esse instrumento, né, usado por Deus para abençoar a vida de tantas pessoas. E tanta gente tem sido abençoada mesmo, as pessoas que têm sido alcançadas pelo gesto solidário que os irmãos têm participado, ficam muito gratos, muito felizes. E isso tem acontecido, né? Que bom que isso tenha acontecido. Continue acontecendo. Então essa é a nossa palavra nessa manhã, que Deus continue nos ensinando, nos abençoando, que nós como crentes no Senhor Jesus possamos estar sempre preocupados em fazer aquilo que que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que venha glorificar o nome de Deus, onde qualquer lugar que a gente possa estar, que venhamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, não a vontade do mundo, e sim a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.